Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E destaques desta edição: Ministério Público Federal pede anulação da condenação de Lula no processo do sítio de Atibaia. Senado conclui votação da reforma da Previdência. Agora, o texto segue para promulgação. Governo recorre à Organização dos Estados Americanos para que a Venezuela se manifeste sobre o caso do óleo em praias nordestinas. Em áudio vazado, Fabrício Queiroz indica caminho para conseguir cargos políticos. Ex-vereador de São José dos Campos é investigado por acumular cargos na Prefeitura e na Câmara. Taubaté confirma a 12ª morte por gripe em 2019. Obra da via Cambuí atinge 80% em São José. E uma entrevista com Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. A gente espera você para fazer conosco esta entrevista. É rápido, depois do comercial. Quinta-feira, 24 de outubro. Começamos mais uma edição do Abre Aspas, claro, ao vivo, esperando a sua participação. Porque hoje, já em nossos estúdios, o senhor Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. E é claro, nós estamos aqui à sua disposição para conversarmos juntos com o secretário, tá bom? Comigo, na edição de hoje, a jornalista Caroline Correia. Muito bom dia, Caroline. Bom dia, Glauco. Bom dia você de casa. Estamos aqui, de olho para contar com a sua participação. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Até agora, o placar está 3-1. Ontem, o primeiro a votar foi o ministro Marco Aurélio Mello. Relator do caso, ele se posicionou contra as prisões de condenados em segunda instância. Alexandre de Moraes foi o segundo a proferir o voto e divergiu, votando a favor. O terceiro foi o ministro Luiz Edson Fachin, que manteve o mesmo entendimento de Moraes. Da mesma forma, o ministro Luiz Roberto Barroso proferiu seu voto favorável à prisão após julgamento em segunda instância. Faltam os votos dos ministros, na ordem: Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. A decisão a ser tomada pelo STF poderá se dar por maioria de votos. Em caso de empate, os ministros poderão definir o chamado voto intermediário. Se algum ministro quiser mais tempo para analisar o caso, poderá pedir vista e o julgamento será suspenso. O STF permite a prisão após condenação em segunda instância desde 2016, mas 3 ações apresentadas ao tribunal visam mudar o entendimento. No julgamento, o Supremo definirá, portanto, o momento em que uma pessoa condenada poderá ser presa. Se após condenação em segunda instância ou se somente após o trânsito em julgado. Bom, eu queria fazer uma abre aspas aí pro ministro Luiz Roberto Barroso, que teve 1h30 ali para falar do seu posicionamento, e ele apresentou vários dados do Departamento Penitenciário Nacional para sustentar o seu posicionamento ali, né? E eu achei legal porque ele falou assim, vou até abrir aspas aqui para ele. Perfeito. Que eles não estão voltando para os ricos, mas eles deveriam voltar para os pobres, né? Mas não é isso que acontece.
não foram pobres que mobilizaram os mais brilhantes caros advogados do país. Numa sociedade estratificada como a nossa, é clara a divisão entre crimes de pobres e ricos. E é realmente, né, Glauco? A gente consegue ver aí, essa decisão vai ser bem complicada aí. E a gente também tem um enigma com a posição da Rosa Weber, que é a primeira a votar hoje, né? Ela já se mostrou que é a favor, que é contra a prisão em segunda instância, mas ainda há esse mistério. Então, mas eu acho que eles não vão resolver isso hoje, porque cada ministro tem 1h30 mais ou menos para poder falar. E eles sempre atrasam a sessão e hoje vai acabar mais cedo, porque tem um coquetel, parece, mais tarde, então eles vão acabar mais cedo. Então, vamos ver, mas eu acho que eles não terminam essa votação hoje, não. Não tem dúvida. E o fato é que toda a opinião pública vê com olhos bem atentos esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que nos últimos tempos está muito em voga, está muito exposto. O fato, repito, é que a população, o cidadão brasileiro, espera sempre e muito que suas excelências cumpram com os desígnios aos quais foram alçados aos cargos que estão. Então é com muita apreensão, creio eu, que toda a sociedade brasileira espera a decisão de vossas excelências. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul enviou pedido para que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região anule a condenação em primeira instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio em Atibaia. Neste processo, Lula foi sentenciado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O MPF pede para que a ação volte para a fase de alegações finais e cita a decisão do STF, que definiu que réus delatados devem fazer suas alegações finais depois dos réus delatores. O pedido não tem relação com a pena que Lula cumpre atualmente na Polícia Federal de Curitiba. O ex-presidente cumpre pena no caso do triplex do Guarujá. Então, Caroline, como é que... E agora? E agora? Já acaba sendo um reflexo aí da decisão do STF, né? Exatamente. A Corte decide que o réu tem direito a fazer suas considerações finais após posição dos relatores, mas isso não cabe à absolvição, né? Mais uma novela aí, né? Exatamente. Presidente Lula adora fazer a vida dele, ex-presidente Lula adora fazer a vida dele como protagonista de novela mexicana. Sim. Vamos aguardar. Senado conclui a votação da reforma da Previdência. A conclusão aconteceu no plenário do Senado ontem, com a votação dos destaques finais apresentados durante o segundo turno. A votação foi possível depois de um acordo entre o PT e os líderes partidários. O impasse era um destaque do PT, defendido pelo senador Paulo Paim, que dava a possibilidade de aposentadoria especial para vigilantes armados. O governo temia que a mudança na proposta tivesse abrangência maior e abrisse caminho para diversas categorias que também trabalham com alta periculosidade. Com o acordo, essa proposta de aposentadoria será enviada separadamente ao Senado. Agora, para a promulgação final da reforma, Davi Alcolumbre vai aguardar o retorno do presidente da República, que chega ao Brasil no próximo dia 31. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje à China, maior parceiro comercial brasileiro. E ao ser questionado por estar em um país comunista, Bolsonaro disse estar em um país capitalista. Lembrando que a China comemorou o aniversário de 70 anos da Revolução Comunista no início do mês. Mais uma polêmica aí, né? Mas enfim, Exatamente. Chegamos ao fim dessa novela, né? Tem várias, né? Tem uma grade de novelas no Brasil que... Mas o Congresso foi protagonista aí e acabou, finalmente, né? Esses 8 meses para... E aí, essa data da sessão solene conjunta com o Congresso, ela pode acontecer do dia 12 ao dia 19 de novembro, né? Que aí o Bolsonaro já está no país, vai ter terminado ali sua viagem à Ásia e ao Oriente Médio e então,
vamos ver, né? Vamos ver, vamos aguardar, mas realmente, como você bem disse, foi uma novela mesmo, mas o mais importante é que terminou. O Brasil tem pressa, o Brasil precisava muito desta reforma, além de outras. Então terminamos um episódio aqui com a reforma da Previdência. Agora, o mesmo empenho talvez com um pouco mais de rapidez para a reforma administrativa e também e principalmente a tributária. Que é extremamente importante pra gente agora, né? Não tem a menor dúvida. Mas aí a gente pensa, a gente acabou de sair de uma reforma de 8 meses, e agora a gente vai entrar em outras. Vamos ver quanto tempo mais vai demorar as decisões, né? Não tem dúvida. Repetindo, o Brasil tem pressa, tem pressa. 8 meses após o escândalo, Queiroz está na ativa. O ex-assessor de gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, Fabrício Queiroz, negocia nomeações políticas em gabinetes e admite ter capital político. O jornal O Globo obteve um áudio de WhatsApp de junho deste ano, no qual Queiroz sugere indicações políticas. Vamos ouvir. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continhos pra gente caía bem pra caralho mesmo. Caía bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular ao nome. Chegar lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal para conversar com ele. Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara. Pra gente que é pai de família, puta que pariu, cai igual uma uva. De acordo com o Globo, Queiroz admitiu em nota que mantém a influência por ter contribuído na campanha de diversos políticos do estado do Rio de Janeiro. Também em nota, Flávio Bolsonaro negou que tenha aceitado indicações do ex-assessor e que mantenha qualquer contato com ele desde o ano passado. Bom, acho que foi em maio, Flávio Bolsonaro já tinha falado à Folha que não sabia do paradeiro do Queiroz, que ele tem um CPF e o Queiroz tem outro, né? Que ele não cuida ali do Queiroz. Mas 20 continhos por mês, né? Pai de família, né? Quantos pais de família ganham 20 continhos por mês, né? Bom, é complicado demais esse momento político que a gente vive, né? De assessor, de ex-assessor, de ex-motorista. O que você faz, Queiroz? E aí? Afinal, né? Enfim. Difícil, né, Glauco? Difícil, olha, às vezes, na verdade, o que caracteriza para nós cidadãos é que não passa de uma grande balbúrdia. Nós, como cidadãos e eleitores, não se esqueçam disso, sermos brindados com 20 continho. Por favor, né? E o maior desastre ambiental da história dos nossos mares tem mais um capítulo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro determinou que o governo federal faça uma solicitação formal à Organização dos Estados Americanos para que a Venezuela se manifeste oficialmente sobre o óleo que atingiu os 9 estados do Nordeste brasileiro. Em vídeo oficial, Salles reafirmou que amostras analisadas em laboratório especializado não são nacionais, e sim venezuelanas. Em seguida, o ministro disse que as investigações buscam cessar o aparecimento do óleo e responsabilizar os culpados. Salles disse que, apesar dos esforços das autoridades brasileiras atuando na investigação, até agora a origem precisa do óleo ainda não foi descoberta. As manchas de óleo começaram a ser avistadas na costa brasileira em 30 de agosto. Até a noite de ontem, pelo menos 225 localidades de mais de 80 municípios em todos os 9 estados já tinham sido atingidas. Cerca de 1.000 toneladas de óleo já foram recolhidos.
Tragédia, não? Tragédia, né? A gente vê todos os dias animais sendo afetados. Hoje eu vi um que é um peixe-boi que já sobreviveu a vários atropelamentos e acabou sendo atingido pelo óleo e ele corre risco de vida. E é até triste, né? Ontem, em uma entrevista ao Pingo nos Is, da Jovem Pan, o Marcos Pontes afirmou que o Ministério de Ciências e Tecnologia está trabalhando para tratar, fazendo testes de alguns componentes químicos para ajudar a diminuir, fazer alguma coisa, né? Diminuir o óleo e tudo mais. Serão 3 etapas que vão acelerar que o resíduo acabe. Vamos ver se isso vai ser de verdade, né? Pois então, ontem a gente, na edição de ontem aqui do Abre Aspas, nós comentávamos a despeito de tudo isso. Descobrir quem foi, evitar o vazamento, evitar que isso não ocorra, faz parte do que está acontecendo agora. Mas o mais importante, o que chama muito a atenção aqui, é o silêncio total de tantos que há tanto tempo esbravejam a sua participação, a sua solidariedade, a sua cidadania com relação às crises ambientais que a gente vê. Quando se dá um caso desse, é impressionante o silêncio total e a ausência tanto de organizações como pessoas que convenientemente aparecem quando é de algum interesse. Isso fica muito evidente, não é, Caroline? Mas é muito legal a gente ver também várias pessoas do Nordeste, e tem gente indo viajar para o Nordeste para ir ajudar a tirar as manchas de óleo com a própria mão, né, Glauco? Não tem dúvida. No fim de semana saíram vários vídeos que correram à internet com muitas pessoas pegando sacolinha, indo lá, Exato. Puxando. Muito legal. Acho que se eu tivesse condições eu também iria, mas eu não tenho condições não de pegar pagar aquela passagem para Fortaleza, né, enfim. É verdade, ao final das contas, como acontece historicamente em nosso país, é a brava gente brasileira que dá um jeito na coisa. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com o tempo, que parece que a coisa está esquentando mesmo. E como eu falei na chamada do jornal aqui já em nossos estúdios, o senhor Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. Nós convidamos você a fazer a entrevista junto com a gente. Rápido comercial e já voltamos. Dos altos da Cassiano Ricardo, vislumbramos céu quase de brigadeiro com alguns pontinhos de nuvens. Quinta-feira, estamos caminhando para a poderosa sexta-feira e a gente vai saber amanhã se vai dar praia ou não. Mas pelo jeito, o tempo vai ficar bom. Mas quem sabe disso é ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quinta-feira vai ser mais um dia de bastante sol e calor aqui na nossa região. O dia vai ser bem parecido com o que a gente viu ontem. Uma nebulosidade variando, né, entre parcialmente nublado a claro, e com temperatura chegando aos 28 graus na região do Vale do Paraíba, 25 na capital. No litoral vamos ficar com 26 e 21 na Serra da Mantiqueira. No final da tarde, no início da noite, novamente, não estão descartadas as possibilidades de pancadas de chuva isolada. Mas caso ocorram, devem ser bem rápidas e realmente isoladas. O restante da semana, né, e do final de semana, vai ter tempo bem parecido. Mas lá na segunda-feira, aí sim, a gente tem a previsão de chuva um pouco mais intensa, né, um pouco mais forte. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. As obras da Via Cambuí, que vai ligar as regiões Sudeste e Leste ao centro de São José dos Campos, já atingiram nos primeiros 80% nos primeiros 19 meses. Os dados foram divulgados após a última medição oficial. Até aí, os serviços realizados representaram 77,9 milhões de reais. De acordo com o cronograma previsto no contrato, a execução deveria ter atingido 96,3% nesse período. Devido ao atraso, a previsão de entrega passou de 2 de outubro para 31 de dezembro. O custo
que era de 90,3 milhões, será de ao menos 101,6 milhões. A obra é financiada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com 8,6 quilômetros de extensão, a Via Cambuí deverá tornar mais rápida a ligação entre as regiões Sudeste, Leste e Central. Segundo a estimativa da Prefeitura, um trajeto que leva até 40 minutos hoje, em horário de pico, passará a ser feito em 8 minutos. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nossa bancada no Abre Aspas, o senhor Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. Mobilidade urbana essa que é amplamente discutida em todos os setores da sociedade e de fundamental importância para o bem-estar da população e para que a cidade funcione como um todo. Senhor Paulo, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Abre Aspas. E realmente, hoje a mobilidade urbana é um tema muito discutido e vamos começar já para cima. São José dos Campos hoje é uma referência em mobilidade urbana e a gente sabe do trabalho que é investido nesse sentido. Mas como tudo que acontece na vida da gente, as coisas não estão perfeitas. Qual é o momento em que nós estamos aqui em São José dos Campos e no curto prazo aí, quais são as prioridades? Bom dia, Glauco. Bom dia, Carol. Bom dia aos nossos net espectadores, né? Gostei do net espectador. Telespectador, nossos net espectadores, pessoal do estúdio. Sempre que eu venho aqui, eu não posso deixar de ressaltar essa vista linda aqui. Eu queria que o nosso escritório fosse aqui, porque realmente aqui é muito privilegiado. A mobilidade urbana ela é muito discutida, né, o tempo todo, porque eu costumo dizer, a gente trabalha com 100% da população 100% do tempo. Desde que a pessoinha nasce, ela já é inserida na mobilidade urbana, porque ela se desloca, né, todo o deslocamento passa por nós lá. A gente está num momento muito bom, a gente está num momento de muita transformação, né, a mobilidade urbana, não só aqui, mas no mundo inteiro, ela passa por um momento disruptivo. A gente tem aplicativos, novos modos surgindo o tempo todo. Então aqui no poder público a gente, né, a prefeitura, enfim, a gente tenta acompanhar essa velocidade. O poder público geralmente é mais amarrado, até por uma questão legal, mas eu acho que a gente está conseguindo aí desburocratizar vários processos e colocar São José na vanguarda da mobilidade, se tornando novamente referência para o Brasil. O que a gente tem hoje de principal ponto sendo trabalhado na mobilidade urbana? Primeiro a gente olha para a infraestrutura da cidade, né? Então a gente tem que ter uma boa preparação de infraestrutura e a gente conseguiu nessa gestão destravar as grandes obras que estavam previstas, né? A Via Cambuí, o Arco da Inovação, que é a ponte estaiada, o túnel do gás que está sendo construído, né? A ponte Maria Peregrina que foi duplicada, a fase 2 da Via Oeste que foi entregue no início dessa gestão. Todos esses grandes projetos, eles vêm sendo trabalhados ao longo do tempo, né? Fazem parte de um grande plano que é vinculado ao plano diretor da cidade. O que a gente conseguiu é reorganizar a prefeitura do ponto de vista de gestão administrativa e financeira, principalmente, né, tirando a cidade de um buraco de 309 milhões de reais de déficit no começo de 2017, para apertar o cinto e conseguir soltar a parte de infraestrutura. Então foi o primeiro foco quando a gente iniciou essa gestão. Depois a gente olhou para a organização dessa infraestrutura. Então estamos investindo bastante na melhoria do transporte público, na gestão operacional, né, trazendo fiscalização eletrônica, gestão inteligente. Então a gente está proporcionando uma boa estrutura, mas também tem que gerir muito bem essa infraestrutura. E agora, o grande desafio agora para essa gestão é o transporte público, né? O transporte público está passando por uma grande transformação. A gente tem aí amargado queda na demanda de passageiros. Isso tem acontecido no mundo inteiro, não é nenhum cenário brasileiro, até por conta dessa mudança da matriz de deslocamento, desse entendimento das pessoas com relação à forma de se deslocar, né? E acho que esse é o grande desafio, construir um novo edital de transporte público. A nossa concessão se encerra agora no começo de 2021, então a gente vai ter uma substituição do sistema de transporte público, das empresas, dos ônibus, do sistema de pagamento. É uma transformação total, e isso em paralelo com o grande projeto da cidade, que é o maior desafio urbanístico e de desenvolvimento da mobilidade da cidade, que é a linha verde, né? Então a gente também foi um grande xadrez que a gente jogou do final do ano passado para cá, para conseguir viabilizar a linha verde. Estamos conseguindo recursos para isso. A gente está estimando aí em 100 milhões
entre a construção da Via Verde e a aquisição do VLP, que é o veículo leve sobre pneus, que vai ser o primeiro do Brasil, né? A gente não tem uma experiência de VLP no Brasil, então acho que esse é o grande desafio agora, e em paralelo com isso, melhorar a convivência entre as pessoas, né? Então a gente lançou esse ano o hashtag Sinal de Gentileza, que é justamente para a gente ter uma boa infraestrutura, a gente ter uma cidade arrumada, ordenada, com bastante investimento, mas a cidade é feita para as pessoas e pelas pessoas. Então acho que isso é importante também, e que tem trazido, né, melhorar a relação entre as pessoas, ajuda na qualidade de vida e redução de acidentes, né? Comemoramos agora quase 40% de redução do número de mortos no trânsito com relação ao ano passado, e mais de 50% de redução com relação a 2016. Então acho que a gente está conseguindo aí com muito trabalho, um trabalho sério. Tem que trabalhar bastante, né? A gente trabalha o tempo todo, né? 24/7 a gente costuma dizer, nas equipes de gestão, enfim, as equipes de trabalho. Então acho que é um pouco de uma visão geral aí do que está acontecendo na cidade. Dados do Indesat mostraram que São José está entre as 10 melhores do estado em quesito mobilidade. Isso é um reflexo, né, da gestão de vocês e tudo mais. Vocês também estão buscando inovar, trazer as pessoas para andarem mais de bike, de patinete. Como que está sendo essa aquisição? As pessoas estão aderindo cada vez mais? Tem mais planos para isso? Tem. O Indesat, né, que é um instituto que faz uma avaliação trimestral da percepção da população com relação aos principais serviços públicos, avalia as 10 maiores cidades do estado de São Paulo. E nos 3 principais itens que são vinculados à mobilidade urbana, São José é a primeira, né, das 10 maiores cidades. Então, a avaliação do trânsito, a avaliação do transporte público e da qualidade do asfalto, a gente está em primeiro lugar entre as 10 maiores cidades do estado. E agora, a gente lançou recentemente um pacote, né, a nossa previsão é até o final dessa gestão investir 30 milhões de reais em recapeamento asfáltico, melhoria da pavimentação, e isso também ajuda a desenvolver novos modais, né? Você ter um bom pavimento, você ter uma boa infraestrutura, estimula as pessoas a utilizarem melhor. Então isso vai na questão do asfalto, as bicicletas andam muito no asfalto, apesar de a gente já estar atingindo aí 100 quilômetros de rede cicloviária, mas o asfalto é importante também, principalmente a gente tem no fundo da região oeste, ali a região do Urbanova, bastante treinamento de pessoal com bicicletas. Então tudo isso, né, toda essa visão geral vai estimulando o desenvolvimento de outros modais, né? A gente já está com cerca de 1.600 bicicletas compartilhadas e 600 patinetes à disposição da população, e estamos, agora foi recentemente aprovada a nova lei de zoneamento, que trouxe uma grande novidade para o caminhar, né, que é um modal, quando a gente olha mobilidade, a gente vincula muito a mobilidade a veículo, mas o deslocamento que a gente tem que olhar é das pessoas. E o maior número de deslocamentos que existe hoje na cidade é de pessoas a pé. Então a gente está com 2 ações principais, que não são diretas da Secretaria de Mobilidade, mas da Prefeitura de uma forma geral. Que é, primeiro, a nova lei de zoneamento, que previu agora que as novas calçadas em São José passam a ter 3 metros de largura. Isso é um ganho absurdo, do ponto de vista de mobilidade e acessibilidade, porque é uma das poucas cidades do Brasil que tem praticado isso. Em geral, você tem ali uma calçada de 1,5 metro, né, isso é o que é praticado aí no Brasil inteiro, a gente já conseguiu conquistar agora a calçada de 3 metros. E aliado a isso, a substituição da iluminação pública, né? A gente está trocando 75 mil lâmpadas na cidade inteira, além de gerar uma economia para a cidade, na própria economia de energia, a gente gasta cerca de R$1 milhão por mês com iluminação pública. Só a economia disso em um ano a gente já consegue recuperar o investimento na troca por LED e traz o benefício da segurança pública e também de tornar a caminhada, né, principalmente à noite, quando você precisa se deslocar para um ponto de ônibus, isso mais agradável. Então uma calçada boa, bem iluminada, um ambiente seguro, também ajuda a mobilidade urbana. Muito interessante, Paulo. Aliás, essa troca da iluminação ficou fantástica, porque o LED realmente dá uma diferença visível, isso aí. Mas, Paulo, um ponto que eu quero levantar aqui, que eu acho absolutamente pertinente também, nós falamos agora aqui, até agora, de obras, o que está sendo feito, o que vai ser a calçada de tantos anos, mas uma coisa que eu sei também que existe uma preocupação muito grande por parte de vocês, da Secretaria de Mobilidade, e também por parte da Prefeitura, são as campanhas. Eu cito essa da campanha A Gentileza que vocês fizeram. Eu não digo educação, porque parece que todo mundo é mal educado, não é isso daí, mas a conscientização cada vez maior da população a respeito do que está sendo feito e principalmente
qual é a melhor forma para você aproveitar as melhorias que estão sendo implantadas, é uma preocupação muito grande. Como é que vai ser daqui para frente, por exemplo, o VLP, né? O VLP, como é que vão contar isso daí para a população e de que maneira fazer com que a população se utilize melhor dessas benfeitorias através de campanhas? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, a comunicação. Ela é uma peça fundamental em qualquer política pública, inclusive é um grande gargalo, tanto no poder público quanto nas grandes instituições, né? Sempre a questão da comunicação, a interna, a externa, sempre muito, uma necessidade sempre de melhoria. A gente tem trabalhado isso, eu acho que nos primeiros 2 anos a gente retomou a campanha da Lei Seca, investimos fortemente na parte de comunicação da Lei Seca, e acho que o resultado, né, a gente tem aí uma amostra recente de um resultado da Lei Seca, que foi esse evento musical, o Vale Fest, que teve aqui na cidade. Foram 2 finais de semana, milhares e milhares de pessoas passando por lá, e a gente montou uma estrutura de Lei Seca composta por comunicação e fiscalização. O que a gente fez? Na entrada do show, tinha um stand da Secretaria de Mobilidade, onde a gente tinha lá o balão, né, aquela coisa bem ostensiva, mostrando para as pessoas que a presença da Lei Seca. E no final, em parceria com Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Detran, Polícia Civil, a gente fechou todas as saídas do show e fizemos mais de 3.000 testes de bafômetro. Né? Acabamos flagrando aí um pouco mais de 120 pessoas alcoolizadas, e eu olho para o outro lado desse resultado, né? E aí para fechar esse raciocínio, para dizer que realmente a gente está no caminho certo, 95% das pessoas que foram fiscalizadas foram aprovadas no teste. Então isso mostra que a conscientização, quando a gente desenvolve a percepção de risco, né? Ou seja, a gente vai desenvolvendo a consciência, como você falou bem, não é uma questão de má educação ou boa educação, é uma questão de conscientização, de percepção do risco. Eu acho que a gente tem conseguido essa conquista. O mesmo vale agora para o sinal, hashtag sinal de gentileza, e a gente vai precisar, Glauco, de uma comunicação enorme com o novo sistema de transporte público, porque a gente tem a ideia de realmente inovar, né? Inovar sempre melhorar para a população, nunca piorar, mas inovar significa mudar. E toda mudança, né, ela tem um primeiro momento que você tem ajustes para fazer, né? Tudo aquilo que é teoria, às vezes na prática precisa, né? O Pareto, né? 80-20, acho que com 20% de esforço a gente resolve 80% dos problemas, mas aqueles 20% dos problemas vão demandar 80% do nosso esforço. A gente está trabalhando com isso para a população utilizar o VLP, que é a linha verde, e o próprio sistema, o novo sistema de transporte público, que vai ter uma parte dele que vai ser sob demanda, com utilização de aplicativos. A gente realmente vai precisar conversar bastante com a população. Não tem dúvida. Uma última coisa, eu não estou monopolizando aqui, vou cortar aqui. A gente teve umas participações. Sobre a ciclovia da Avenida dos Astronautas. Teve aquela denúncia do corte das árvores. Isso alterou o projeto? Não alterou o projeto. Acho que até podemos usar esse exemplo mesmo como uma questão de comunicação mesmo, né? Houveram os protestos, houve muita dúvida, questionamento, até por falta de informação. O que aconteceu lá no projeto da Avenida dos Astronautas, o projeto inicial tinha previsão do corte de mais de 400 árvores. Então a gente foi ajustando o projeto no máximo que dava para poder ser ajustado, e a gente resultou aí na supressão de 136 árvores, que a gente já replantou ali na própria área da obra, e tem mais aí umas 2.300 árvores que vão ser plantadas em toda aquela região como compensação para essas árvores. Essa ciclovia está prevista para ser entregue agora no final desse ano também. É uma grande ciclovia, interligação de regiões, um pedido muito antigo, resolve um problema que a gente tem de segurança na própria Dutra. Então é uma obra, assim, acho que uma questão mesmo de esclarecer, passar o tempo todo prestando informação, respondendo aos questionamentos. Eu acho que a gente tem essa consciência de que a gente está fazendo direito, e toda vez também que a gente percebe que a gente está errando, né, e as pessoas às vezes apontam erros com razão, a gente tem que dar um passo para trás e corrigir. Então a gente não tem problema nenhum com relação a isso também. E nossa última participação, agora para a gente finalizar, no começo do ano foi barrado o aumento das passagens de ônibus aqui em São José dos Campos. E aí a gente comentou, né, que o ano que vem já tem essa nova licitação para começar uma coisa nova. Esse ano vai ter reajuste? Como que vai ser para o ano que vem? A gente tem algumas etapas para cumprir ainda. O reajuste ele está suspenso,
né, pela Justiça, então ele pode ocorrer a qualquer momento, isso depende ainda de uma tratativa, mas ele estava dependendo de uma auditoria. Essa auditoria já foi feita, foi inclusive com participação do Conselho de Mobilidade, a conselheira Luana, que é a que foi eleita para representar os usuários do transporte público, acompanhou as vistorias em garagem, isso foi feito pela Auditoria Geral da Prefeitura e a gente encaminhou já essa documentação para a parte jurídica para verificar quais são os próximos passos, porque a pendência era justamente essa e ela já foi cumprida. Então agora a gente aguarda uma análise jurídica para ver qual vai ser o próximo passo. Perfeito. Nós temos uma participação aqui da Paola via Instagram. Obrigado, Paola, pela participação, que faz uma pergunta aqui um pouco mais genérica. Secretário, o que caracteriza uma mobilidade urbana de qualidade? Uma mobilidade urbana de qualidade, ela é caracterizada pela liberdade de escolha. Eu acho que é um elemento que a gente trabalha muito aqui, diferente, existem muitas visões, inclusive ideológicas, sobre a mobilidade, né? Existe a visão, por exemplo, de que tem que demonizar o carro e priorizar somente o transporte público. Essa é uma visão que predominou aí durante muito tempo, mas a gente não tem essa visão. O que a gente tem, a visão é que, primeiro, a população tem que ter direito de escolha. Por quê? É lógico que o transporte público, para viagens pendulares, ou seja, quem trabalha, né, vai de casa para o trabalho e depois no final do dia volta, o transporte público é a melhor opção. Só que a gente tem as mães que levam os filhos na escola, tem os representantes de venda que precisam visitar clientes, você tem uma série de outras atividades que às vezes não se enquadram no transporte público. Então o que a gente precisa proporcionar enquanto poder público é o direito de escolha, a liberdade de escolha. Você vai escolher o que é melhor para você naquele momento. E isso não significa que você vai ser só usuário do carro. Perfeito. Você vai usar o carro, você vai usar o patinete, você vai usar a bicicleta, o transporte público, o táxi, o Uber, tudo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ela seja sustentável, tanto do ponto de vista econômico, né, as pessoas precisam ter acesso, e esse é um cuidado que a gente tem, principalmente com o transporte público, né, a gente tem que manter esse equilíbrio entre o atendimento da necessidade das pessoas e o impacto que isso vai gerar, principalmente na tarifa, né? Então, a questão da sustentabilidade econômica é importante também, e a questão de inserção urbanística e ambiental, ou seja, cada vez mais procurar modos mais limpos, que poluam menos e congestionem menos as nossas vias. Então, acho que são os três principais aspectos que garantem aí uma boa mobilidade. Perfeito. Senhor secretário, nós estamos indo para o final aqui da entrevista e tem aqui, segundo o volume de participação aqui, algumas perguntas para esse fechamento. Mas eu queria fazer uma observação. O senhor falou a respeito das calçadas de 3 metros aí. Eu já faço aqui um convite antecipado para a gente voltar um dia e conversar mais sobre isso, porque é realmente uma coisa que aflige muito a população. Inclusive, conversando com o pessoal, não sei se o senhor sabe isso aí, muita gente se considera os sem calçada. O movimento sem calçada. Os sem calçadas. Isso daí é uma coisa que realmente acaba atingindo os dois lados. O pedestre que precisa de uma calçada boa para andar e a preocupação dos donos das casas, falar assim, ai meu Deus do céu, vai começar tudo de novo, eu vou ter que recuar, como é que vai ser? Mas isso fica para uma próxima oportunidade, até quando estiver mais sedimentada a coisa, para a gente conversar. E a gente fecha aqui perguntando para o senhor duas coisas que foram os campeões de audiência aqui. As obras da via Cambuí e do Arco da Inovação serão entregues mesmo esse ano? Serão. A gente precisa entender um pouco como é que funcionam grandes obras como essa. A gente tem, para uma solução, pegar o Arco da Inovação aqui como exemplo, para uma solução de um complexo viário como esse, você tem várias obras, você tem a obra principal, que é da infraestrutura, e você tem obras complementares. Então, qual que é a ideia? A obra de infraestrutura está prevista, está no prazo, entrega agora em dezembro, entre Natal e Ano Novo, a gente já deve começar a fazer a liberação do tráfego. Só que para o começo do ano, você tem as obras complementares, que é terminar de fazer a revitalização da sinalização que está prevista, a gente está com a ideia de fazer toda a reconfiguração do asfalto que tem no entorno ali, um paisagismo está previsto lá, né, porque além de ser uma solução, tem que ser algo agradável também para as pessoas. A parte de iluminação, né, ele vai ter a iluminação pública e também está previsto uma iluminação cênica. Então essas obras complementares podem acontecer agora no começo do ano, depende da finalização da obra da infraestrutura. Mas o mais importante é que a grande obra, aquela que gera o maior transtorno para a população, está previsto agora, está dentro do cronograma, entre Natal e Ano Novo a gente deve finalizar. E o mesmo vale para Cambuí, tá? Perfeito, olha só que ótimas notícias dessa bela São José em que todos nós moramos. Carolina, você quer acrescentar alguma coisa? Não.
Tá ótimo. Paulo, nós agradecemos demais essa presença aqui, com ampla participação de você que nos acompanha também aqui. De parabéns, São José dos Campos. Eu sei que eu adorei a sua comparação do 20/80, o trabalho não é pouco. E uma outra coisa que a gente sempre fala aqui, quem vê pronto não sabe normalmente o trabalho que dá para fazer, né? E a mobilidade urbana se faz também com todos nós, com gentileza, com educação, com saber que existe gente trabalhando sim para que isso aconteça, mas que não existe milagre. Necessita-se sim a participação de todos, né? Senhor secretário, nós agradecemos demais a sua presença aqui. Muito obrigado, agradeço de novo a oportunidade. Vou deixar aqui já os parabéns antecipados para a Carol, que amanhã é aniversário dela. Ela falou uma coisa que eu até lembrei do aniversário dela, né? Ver as pingas que eu tomo, mas não ver os tombos que eu levo. É verdade. Mas legal. Obrigada, fiquei lisonjeada. E a gente tem também, só para finalizar, agradecer a população também. A população de São José é uma população exigente, então a qualidade do serviço público também tem a ver com o grau de exigência da sua população. Então, deixa aí o agradecimento e estamos sempre à disposição. Nós agradecemos muito. Para você que está conosco, rápido intervalo e voltamos com mais notícias no Abre Aspas. Até já. A reestruturação no INPE. Matéria do editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do Jornal Abre Aspas. Ministério quer reestruturar o INPE, sindicato vê risco de intervenção. O governo federal quer reestruturar o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um dos principais órgãos de pesquisa no país e ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O Vale apurou que a pasta pediu ao diretor interino do INPE, o militar Dacton Policarpo Damião, uma proposta para a nova estrutura do Instituto, que é sediado em São José dos Campos. Damião assumiu em substituição a Ricardo Galvão, que comandava o INPE desde 2016 e foi demitido do cargo no começo de agosto deste ano, após discordar do presidente Jair Bolsonaro com relação a dados sobre o desmatamento da Amazônia. Segundo o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia, com sede em São José, e que denuncia uma tentativa de intervenção do governo na gestão do INPE, o órgão teria sua área ambiental totalmente reformulada. Várias áreas do INPE, inclusive o CEMADEM, seriam incorporados. Essas áreas todas passariam a compor uma coordenação geral de monitoramento, modelagem e análise. Procurado, o INPE confirmou que foi enviada uma proposta para o Ministério da Ciência, a pedido do próprio Ministério, de uma nova estrutura para o Instituto. Porém, essa proposta ainda não teve um resultado do que vai acontecer com ela. É isso. Um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Grande abraço a você também e a todos aí na redação do jornal O Vale aqui, parceiro da SP Rio Mais. Muito obrigado. Se você quiser conferir essa matéria completinha com vários dados, tá na página 3 do Jornal Vale, tá bem completinho aí, eu gostei bastante da diagramação do Paulão. E é isso aí, um abraço pessoal do Vale. Exatamente. E o Ministério Público de São José dos Campos ajuizou ação de improbidade administrativa contra o ex-vereador Santos Neves. Na denúncia, a promotoria diz que ele acumulou indevidamente, no ano de 2016, remunerações pelo exercício de um cargo comissionado na prefeitura e pelo desempenho de mandato de vereador enquanto suplente na Câmara. Segundo a denúncia, a irregularidade ocorreu a partir de fevereiro de 2016, quando Neves foi nomeado para o cargo em comissão de assessor administrativo da Secretaria Especial de Defesa do Cidadão no último ano do governo Carlinhos de Almeida, do PT. No Legislativo, Neves assinava termos de desincompatibilização, nos quais dizia que não havia nenhum impedimento para exercer a função de vereador. Além disso, segundo a ação, mesmo nos dias que participava das sessões na Câmara, ele assinava a ficha de frequência na prefeitura, como se estivesse trabalhado normalmente. Atualmente, Neves está afastado da vida pública,
Ele tentou se candidatar a vereador nas eleições de 2016 pelo PP, mas teve o pedido negado com base na lei da ficha limpa, já que tem uma condenação por estelionato. Em resposta à reportagem, Neves culpou o governo Carlinhos. Abre aspas. Eu era suplente de vereador e às vezes era chamado pela Câmara. Ficava sob a responsabilidade do secretário de governo me exonerar e depois renomear. Fiquei sabendo depois que esqueceram de me exonerar algumas vezes, disse o vereador. A Câmara de Taubaté vai tentar retomar a prática de contratar plano de saúde para seus servidores. O auxílio foi suspenso esse ano, depois que o Tribunal de Justiça considerou inconstitucional a Lei Municipal de 2009, que permitia a prática. Após essa decisão, o contrato da Câmara com a Santa Casa, que custava R$ 952 mil por ano e atendia 145 servidores, foi rescindido em setembro. O Legislativo subsidiava entre 60% e 90% do custo do serviço para os funcionários, de acordo com a faixa salarial. A proposta foi inserida em um projeto que propõe uma mini-reforma administrativa no Legislativo, protocolado em agosto. Essa semana, o texto recebeu uma emenda para alterar a previsão de recriação do benefício. Esse trecho do projeto institui o Programa de Assistência à Saúde aos Servidores, que compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica ao beneficiário e seus dependentes. Na justificativa, a mesa diretora diz que a emenda foi inspirada na legislação sobre os servidores públicos federais. Abre aspas. Esta regra é observada a favor de todos os servidores federais do país, portanto, de constitucionalidade e legalidade induvidosas. O DINTER 1, Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 1, prendeu 150 pessoas e cumpriu mais de 150 mandados durante a operação ontem em toda a RM Vale, com atuação especial nas cidades de São José dos Campos, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, São Sebastião e Taubaté. De acordo com dados divulgados pela Polícia Civil, foram apreendidos 31.440 objetos, uma arma de fogo, 3 veículos, 3 máquinas caça-níqueis, além de drogas como maconha, crack e cocaína. Foi utilizado um efetivo de 379 agentes e 133 viaturas durante a operação. Foram cumpridos mandados de prisão e ou busca e apreensão. Realmente a gente está vendo uma atividade bem efetiva por parte da polícia, tanto militar quanto civil aqui na nossa região, isso, né, Carolina? Essas operações acontecem mensalmente, né, em toda a RM Vale, e é muito legal, porque eles conseguem tirar muitas armas ilegais da rua, muitas drogas, apreender que pessoas que estavam foragidas, quem tem passagem pela polícia, enfim. É muito legal essa operação efetiva da polícia, tanto militar quanto civil. Não tem dúvida, não tem dúvida. Parabéns aí a todas as polícias, todos os departamentos envolvidos. E a Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou hoje mais um caso de morte por gripe no município em 2019. No total, são 10 exames positivos para H1N1 e 2 casos de influenza A não subtipado. De acordo com a Secretaria de Saúde, a confirmação mais recente da doença foi um idoso de 73 anos, que morreu em 11 de setembro. A cidade teve até agora 66 casos de influenza confirmados. O perfil epidemiológico mostra até agora prevalência do vírus H1N1 com 55 casos, seguido pela influenza B com 5 casos, H3N2 4 casos e 2 casos de influenza A, como já disse, não subtipado. Segundo a Prefeitura, no mesmo período do ano passado, tinham sido registradas 14 mortes por influenza.
Complicado, né, Glauco? Complicado. Como a gente está vivendo esse momento de doenças, sarampo. O ano passado foi febre amarela no começo do ano, depois veio a influenza. Agora a gente vive sarampo e influenza. É sempre importante a gente reforçar a importância da vacinação. Existe, né, a vacinação para um grupo específico da H1N1, né, da gripe, então é importante vacinar. Então, olha lá a carteirinha, você que é dos grupos, né, que é o grupo prioritário, obrigada, Grau, para poder vacinar, né, é importante. Não tem dúvida, e principalmente muita atenção às crianças e também aos idosos, isso é muito importante, a gente ter esta aplicação. E outra coisa, saúde, cuidar da saúde é sempre bom e muito importante. Né? Bom, você está preparado? Porque agora nós temos boas notícias. Vamos falar da janta de ontem, né? Janta de hoje. Estava todo mundo, chegando na redação hoje aqui, já estava todo mundo em rebordosa aqui. O nosso querido Pedro Bavuso, que sabe tudo de esporte, estava um misto de alegre com chateado aqui, olha só. E o Mengão, hein, gente? O Mengão arrebentou, ou como dizem lá no Rio de Janeiro, o esculachou mesmo. E aí, né? Por um placar de nada mais, nada menos de 5-0. O rubro-negro carioca superou o Grêmio e se classificou para a final da Copa Libertadores. A equipe do treinador Jorge Jesus vai enfrentar o River Plate da Argentina na decisão. O embate entre os times ocorrerá em jogo único, que será realizado no dia 23 de novembro. No Estádio Nacional, em Santiago, no Chile. 5-0 é isso. Foi quase um Brasil e Alemanha, né? Nossa. Eu tenho alguns amigos flamenguistas, entrei nas redes sociais deles, nossa, tá aquela festa, né? Agora, vamos ver, quase 40 anos aí que o Flamengo não vai para uma final de Libertadores, né? Da outra vez que ele foi em 1982. Ele ganhou, né? Vamos ver se vai se repetir depois de 40 anos. Imagino que o Rio de Janeiro, acho que hoje os vascaístas nem saem na rua. Não mesmo. Então, olha, nessa decisão não tem cor, não tem time. Somos todos Flamengo, porque Flamengo significa Brasil na Libertadores. Não, peraí. Peraí, olha lá, a Gabi tá comigo, que isso? Falando que todo mundo aqui é Flamengo? Não. Isso aí não, isso aí brincadeira à parte. É isso aí. Enquanto isso, na região, a atleta do São José Wrestling, Laís Nunes, conquistou na manhã de ontem a medalha de bronze na categoria até 62 quilos nos Jogos Mundiais Militares, que estão sendo disputados em Wuhan, na China. A brasileira repete o resultado obtido nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, e chega ao 6º pódio internacional da temporada. Parabéns aí. E para encerrar, atenção aos amantes do futebol. A primeira edição expandida do Mundial de Clubes, com presença de 24 times, será realizada na China em 2021. O anúncio foi feito hoje por Gianni Infantino, presidente da FIFA, a repórteres após evento da entidade em Xangai. Segundo informações da agência Reuters, Infantino antecipou que o torneio ocorrerá entre junho e julho de 2021. Mais detalhes sobre quantidade de vagas por continente e os critérios de classificação devem ser anunciados nas próximas semanas, declarou o dirigente. Lembrando que, neste ano e em 2020, o Mundial de Clubes será disputado no Catar. Olha aí, presta bem atenção nessa última notícia aqui. Você que é fã, você gosta de magias, sim, de coisas. Você está louca para falar, ela está louca para falar aqui, olha. Claro, minha franquia preferida de livro, de filme. Pois é, magia do mundo de Harry Potter, sonho de ficção científica. Não é nada disso não, olha só. A capa da invisibilidade agora é real. Quantum Stealth é o nome do material que se parece com o papel e tem a capacidade de ocultar um objeto ou pessoa posicionado atrás dele. A tecnologia está madura a ponto de a empresa canadense Hyperstealth Biotechnology solicitar 4 patentes referentes ao projeto. A capa
não oculta apenas um alvo visualmente, como também bloqueia o infravermelho ultravioleta, o infravermelho comum e as varreduras térmicas. Isso faz do objeto uma verdadeira capa da invisibilidade. As especificações do material permitem uma total camuflagem em qualquer lugar, a qualquer hora do dia e da noite, para uma pessoa, um veículo ou até mesmo um prédio inteiro. O material não necessita de uma fonte de energia e é fino como um papel. O inventor da tecnologia é Guy Greimer, que também é presidente da companhia. Eu acho que ele veio do mundo do Harry Potter, junto com a J.K. Rowling, que eles foram expulsos. Aí ele tá falando aí que ele pegou a capa do Harry Potter das Relíquias da Morte. Não queria falar nada não, mas eu tô achando que é isso aí. Eu não tenho mais nada a explicar. A especialista em Harry Potter acabou de dar a explicação aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer uma capa da invisibilidade? Eu quero. É? Eu quero. Se puder vir com a varinha das varinhas, a pedra da ressurreição, pode mandar aí. Eu vou até depois deixar a caixa postal lá da minha casa pra vocês mandarem pra mim. Não tem problema. Não, amanhã é meu aniversário mesmo. Exatamente. Então tá tudo certo. Tá aí o pedido de aniversário da Caroline Correia, uma capa da invisibilidade. Mas uma coisa muito legal aqui, que cada vez mais, não é magia, é tecnologia, né? Não tem quem dizia isso aí, mas cada vez mais a ficção científica se aproxima do mundo real e ou o contrário. Cada vez mais, enquanto houver possibilidade do homem sonhar, ele vai acabar realizando as coisas. É muito bacana. É muito legal. E eu já vi lá no Mercado Livre, depois eu vou até te mostrar. Você jogar lá, capa da visibilidade, parece um cara segurando, tipo, fingindo que tá segurando alguma coisa, como se fosse uma capa da invisibilidade. Capa da invisibilidade. Gente, o brasileiro, viu? Eu amo o brasileiro. Nem fale. O melhor do Brasil, indiscutivelmente, é o brasileiro. Nós estamos encerrando hoje, Caroline, mais uma edição aqui do Abre Aspas. Mas, gente, eu queria fazer um reforço, ele não quis falar no jornal, mas hoje o Glauco está completando mais um aninho de vida e eu queria deixar minhas felicitações ao vivo aqui. Você que está participando, manda aí uma felicitação para o Glauco. Eu agradeço muito. Parabéns amanhã pelo seu dia. Um prazer poder apresentar esse jornal numa data tão especial para nós escorpianos. Com certeza, melhor as pessoas signo. Ficam meio arrepiadas, né? As pessoas não gostam muito dos dos escorpianos, né? Mas a gente que é escorpiano, a gente tem super orgulho do nosso signo, né? Exatamente. Nós somos legais, né? Nós somos legais. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas. Obrigado, Caroline Correia, que esteve comigo na bancada hoje. Eu vou fazer um convite aqui para logo após o jornal. A gente está chegando ao fim, mas logo mais aí, às 11 horas, aqui, os jornalistas Douglas Cruz e Thaís Leite entrevistam o secretário de Saúde de São José dos Campos, senhor Danilo Stanzani Júnior. Então, se você tem uma reclamação, sugestão, elogio ou crítica, esta é a hora. Lembrando, às 11 horas, aqui, tá bom? Na SP Rio Mais. Participe ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e também do jornal O Vale. Vai ser um prazer tê-lo conosco aqui. Então, o Douglas Cruz e a Thaís Leite, lá do jornal O Vale, vão fazer esta entrevista. Ótima hora para você participar. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.